Bebe um copo d'água. Eu não vou. D'água. Gente, eu não vou chorar, né? Eu não vou chorar. Eu sou um tipo de pessoa, eu não gosto de ser vítima. Eu não gosto de me vitimizar. Eu sou uma mulher batalhadora. Sim. Repete só um pouquinho as perguntas que eu me perdi um pouquinho, tá? Que eu tenho que Não se descansar. preocupe. Como é que foi a tua relação, ou como é que é a tua relação com a tua família? Eu vou falar um pouquinho da minha infância, depois eu vou falar da minha relação com a minha família. Tá certo. Cresci sem pai. Cresci sem pai. E quando cresci sem pai, eu tinha um pai que era engenheiro de petróleo. Meu pai era da Chevron. Quem agora não sabe o que é Chevron, da Chaco. Meu pai era engenheiro de petróleo. Quando meu pai morreu, minha história mudou. Brasília. Sim, percebo. Depois da morte do meu pai, a nossa história mudou, Brasília. A minha vida da minha irmã menor, da minha irmã mais velha, a nossa vida se transformou. Grazi. Após a morte do meu pai, eu era criança, não sabia de nada. Não tinha nada de vida. Fui crescendo, ia para a clínica quando ficava doente, ia para a clínica da Chevron. A Chevron sempre nos apoiou. Pode ativar os comentários para a live não deixar. Sempre tive oportunidade, fiz as minhas consultas nas clínicas mais caras de Angola, graças a Deus, né? Isso, meu pai morreu, mas ele deixou uma coisa, nos deixou a saúde. Tipo, se eu tiver que ficar doente, ou ia para a clínica da Cheva, ou ia para a Indiama, ou ia para outro tipo de clínica, fazer as minhas consultas. Fui crescendo, criança, não entendia muita coisa da vida. Em 2022, eu estava no Rocha Pinto. Quem me conheceu, meu nome é Antonieta Neuza. Quando eu entrei na OPA, eu descobri que era uma miúda que tinha talento. Descobri que eu era uma miúda talentosa. Como é que eu descubro que eu sou uma menina talentosa? Na altura em que em Angola, tu és moçambicana, não vais entender. Na altura em que Angola estava a celebrar o 4 de abril, tínhamos o Nação Coragem. O Nação Coragem era um programa, o Nação Coragem era um programa que procurava as pessoas que desapareceram na guerra. E tinha uma... Tiveste alguém da família que desapareceu na guerra? Não, tinha uma criança, Graciela. Aquela criança parecia, naquelas guerras, ela parecia com mosca no nariz e chorava. No meio daqueles tiros. Aquela criança chorava. Mas o bom é que essa criança foi adotada por um jornalista, Luiz Domingo. E eu era criança naquela altura. Eu era criança. Eu dizia, mas essa criança está a chorar o quê? O que é que essa criança está chorando? Graciela, eu meti na minha cabeça como Angola estava a viver paz. Estávamos enfrentando um momento difícil com as guerras. Na minha cabeça veio aquela criança que chorava pela paz. Fiz uma poesia a contar a história daquela... Eu era criança na altura, miúda. Aí eu descobri que dentro de mim
havia uma artista. Sim. Dentro de mim havia uma criativa. Sim. E muitos, eu vou chegar lá, e muitos lutaram, estragaram meus sonhos. E muita gente. Ali, eu disse, se essa criança está a chorar, se essa criança está a chorar no meio dessa guerra toda, é porque essa criança está a chorar pela paz. Foi assim que eu escrevi a minha primeira poesia. Posso declamar a minha poesia que eu escrevi? Podes, deves. Eu escrevi. Posso declamar poesia, gente? Sim, declama. Eu vou declamar, vocês entenderem? Vocês entenderam um pouquinho da história. Eu vou declamar o poema. Graziela, fecha só os olhos para mim não me... Fecha os olhos para mim não me perder. Tá? Faz favor. Posso declamar o poema? Aquela criança que chorava pela paz. Aquela criança não tinha pai nem mãe. Aquela criança acordava noite e dia. Aquela criança chorava noite e dia, amarguradamente. Ai, ué. Ai, ué. Ai, ué. Aquela criança dormia nas matas. Aquela criança não tinha lençol. O lençol dela era um saco de ráfia. Mas numa manhã, ela acordou, viu o sol a nascer, mas neste dia, foi o dia 4 de abril. Mas ela tinha esperança que o nosso país teria paz. E com esta paz, construiremos Nova Angola. E com esta paz, construiremos novo mundo. E não se esquecem que todas as crianças são o futuro do amanhã. Escreveu e declamou Antonieta Nelson. Obrigada. Obrigada. É muito bonito o poema. É bonito. Tu já pensaste em publicar algum livro de poemas? Não, esse poema é da minha autoria. Quando eu escrevo aquela criança que chorava pela paz, aí começou a minha trajetória como artista. Certo. Morava... No Kuduro ou nos poemas? Sim. E eu fui vivendo, fiquei da OPA, eu era a pioneira que escolhiam para ir declamar poesia, fui no Natal da Criança. Por isso que vocês deram conta que quando o Zé Dum morreu, eu chorei muito. Porque eu, quando era da OPA, eu ia para o Palácio Presidencial, no Natal da Criança, eu sentei no colo do nosso ex-presidente. Eu declamava poesia, eu era poetisa, eu era da OPA. E esses mais velhos, muitos deles estragaram meus sonhos, mas nem por isso. O que é a OPA já agora? Nós de Moçambique não temos conhecimento sobre isso. A OPA é a Organização dos Pioneiros de Angola. Organização de Pioneiros de Angola. A OPA. Organização dos Pioneiros de Angola. E quando eu era da OPA, eu comecei a escrever, eu declamava tantas poesias, e depois eu fui crescendo. Eu depois de fazer os pequenos, depois de escrever aquela criança que chorava pela paz, escrevi muitos poemas. Tem um poema que eu escrevi, que amor é esse? Ok. Que amor é esse? O que sinto, dessinto, o que amo, desamo. Nas trevas que guardo como anjo. Que amor é esse que não revelo? Que aposto, desisto. Que amor é esse que festejas quando erro, que ri-se quando choro, que sobrevivas quando morro? Que amor é esse que depois de tanta, mas tanta visão, quer ser enigma? Que amor é esse, com medo das opiniões? Que amor é esse que, chamando pela afeição, chamando pela emoção,
porque quando te vejo, meu coração fica sem ação. Que amor, amo, desamo, o que sinto não expresso, o meu amor secreto. Por que a Neuza Estrago escreveu esse poema? Depois de um pouquinho mais crescida, a minha tia, irmã do meu pai, veio da Rússia e me levou para morar no Benfica. Sim. A minha tia me colocou a estudar no Colégio Mártires do Uganda. Quem é do Benfica, quem é da Angola, sabe o que é o Colégio Mártires do Uganda? É um colégio de pessoas... Aldair entrou. Eu só vou conseguir fazer mais entrevista. Aldeia saia da entrevista para a Neuza continuar. Mas o poema O Que Amor É Esse também é muito bonito. Eu vou explicar o porquê que eu escrevi Aldair. Faz favor. E aí eu tenho que contar a minha história. Faz favor. Meu marido entrou. Depois ele vai entrar na live. Depois ele mete. Deixa eu contar um pouquinho de história. Eu estou estudando no Colégio Mártires do Uganda. O Colégio Mártires do Uganda é no Benfica. Era um colégio de pessoas com possibilidade. A minha tia me tirou do Rocha Pinto e me levou. Quando eu vou estudar no Colégio Mártires do Uganda, conheci a minha colega Teofânia, que se tornou uma grande amiga e carrego ela pela vida. Fui conhecendo pessoas que eram filhinhos de papai e mamãe. Sabes, quando nossos pais nos colocam numa escola onde tem pessoas influentes, nós também não queremos ficar no tempo e no espaço. Eu fui estudar naquele colégio, fui conhecer amigas, tal, e me apaixonei. Aqui perguntam em que ano a Neuza fez parte da OPA ou da OMA? Isso foi em 2000 e tal. Não vou explicar muito porque eles querem saber a minha idade real, que eu não vou falar para vocês. Ok. Para E todos nessa... vocês tens 24, então. Eu fiz 25. E nessa altura do Colégio Mártires do Uganda, eu me apaixonei. Na altura eu era colega do Pinto Matamba. O Pinto Matamba estudava no meu colégio. O Pinto, esse rico, estudou no meu colégio. E o que estragou a minha vida, depois de tudo, eu já não aguentava. Sabes quando nós crescemos com as nossas mães, a minha tia estava a meter muita regra na minha vida, eu fugi do Benfica e fui viver na minha mãe de novo no Rocha. Mas eu obriguei a minha mãe, a pagar o transporte do colégio. Eu disse, mamãe, eu não quero sair daquele colégio, eu quero continuar. Eu estava no Rocha da minha mãe, mas eu obriguei a minha mãe a pagar o transporte do colégio. E eu naquele transporte era a única escura e a única que morava no Rocha. Os meus colegas moravam no Projeto Nova Vida, no Patriota, em condomínios fodidos. Eu era a única. E sabe, uma menina, cabelo, eu era roto, tinha um sapato. E depois... eu fui conhecer, me apaixonei pelo meu colega chamado Chaves. Chaves. O Chaves era um miúdo mulatinho, moreno, porque eu sempre gostei de olhos bonitos. Vocês terem conta, vocês verem o VD, o meu marido. O meu marido é lindo. É a coisa mais linda que existe na face da terra. O meu marido acabou de escrever que também me ama muito. O meu homem, o meu marido é lindo. E eu sempre gostei de homens bonitos. E, portanto, no entanto, eu me apaixonei pelo Chaves. O Chaves não queria nem saber de mim. O Chaves gostava de uma minha colega mulata. Mas o Chaves disse, olha, Antonieta, eu não quero nem saber de ti, boa história. Aí, por isso é que eu escrevi que amor é esse. Que festejas quando erro, que ri-se quando choro, que sobrevivas quando morro. Entendes? Sim. Então, Que Amor É Esse foi inspirado pelo Chaves. Sim, por causa do Chaves. O mulato. O mulato. A Neuza gosta por isso é que eu digo, de que amor é esse? Brancos, ou prefere os que amor negros? É esse? Que depois de tanta... Não entendo. Prefere os mulatos e brancos ou os negros? Amor, eu antes preferia os branquinhos. Mas eu agora... encontrei a felicidade no meu moreninho, meu pretinho. Isso porque na vida nós não soubemos. O que é que Deus vai mandar, não sei, né? Aí eu escrevi o que amor é esse. Depois eu fui crescendo. Saí do Colégio Marques do Uganda, fui estudar no Colégio Famo.
Do FAMO, entrei em metro, terminei já o médio. Amor, o Xavi, hoje em dia o Xavi me admira bué, fala, porra, Antonieta, você agora estás bonita, Antonieta, amor. Isso era de infância. Depois eu fui estudando, eu em nenhum momento, eu, Antonieta Neus, eu nunca pensei em, gente, juro com tudo que é mais sagrado, pela alma do meu pai, João Joana João, que já morreu, eu nunca pensei em ser kudurista. Porque depois de eu escrever Que Amor é Esse, eu escrevi o Desmando da Vida. O Desmando da Vida é uma novela. É uma novela com mais de 100 capítulos. É uma novela com 100 capítulos. Eu tive que aprender a fazer guião, a fazer sinopse. Quem me apresenta o Tomás Ferreira, na altura foi a Mel Gamboa. O Tomás Ferreira me ensinou a escrever guião, sinopse. Entendes? Sim, sim. Sim, o nome do meu pai é João Joana João. Sim. É o nome do meu pai. Engenheiro João Joana João. Na Chevrolet chamavam de Engenheiro JJJ. 3 Gs. Sim. É isso aí. Eu depois escrevi o Desmando da Vida. Depois de escrever o Desmando da Vida, querem que eu conte um pouquinho do Desmando da Vida, da história, ou continuamos? Continuamos porque as pessoas estão curiosas em saber como é que foi a relação com a tua família. Ok. Eu depois um dia, eu conto um pouquinho do Desmando da Vida, porque depois escrevi Os Pequenos Aventureiros. Sim. Dali, eu vou para... O meu sonho maior era ser cineasta. Por isso é que eu fui na Imetro fazer cinema e televisão. Sim. Quando eu entro na Imetro para fazer cinema e televisão, é porque eu já tinha. É porque o Colégio Famo no Futungo, minhas filhas... Não, é no Morro Bento, o Famo. Sim. Quando eu vou para Imetro, eu fui fazer cinema e televisão, porque eu já tinha conhecimento de sinopse, eu já tinha conhecimento de fazer guião, de escrever um capítulo, de desenvolver tudo, porque isso tudo eu aprendi com o Tomás Ferreira. O Tomás Ferreira, o Walter, que é o dono da Valmires, que é o apresentador do Stop Sida. O Walter me estruturou na altura, porque a Mel Gamboa pediu. E eu já estava... Olha, Nelito Equike, seja bem-vindo na nossa live. O deputado entrou aqui na nossa live agora. E quando eu escrevo a novela O Desmando da Vida, o filme Os Pequenos Aventureiros, eu fui bater porta de muita gente, Grandeiro. Eu bati porta da televisão da Angola, me tiraram a porta da cara. Eu bati a porta na altura da Semba Comunicação. A Semba Comunicação da altura, a Semba do Coriandu, da Tizé, era que estava dando oportunidade aos jovens. Sim. A minha amiga Tizé deu oportunidade para muitos jovens. Na altura, eu bati a porta na SEMA, apresentei o meu projeto, que eu simplesmente, eu só queria contribuir com aquilo que eu sei, com o meu talento. Eu nunca pensei em ser kudurista. Eu era uma menina fina. Era uma miúda linda. Mas o kuduro não é associado com meninas finas? Vou explicar, vou chegar até lá. Eu fui obrigada a conhecer aquela careca pesada da Flor de Raiz. Estragou meu português. Continuando. Conheceste a Flor de Raiz e como é que foi isso? Pessoas que eu nunca pensei na minha vida em conhecer, porque eu era... O meu lado era assim, cinema e televisão. Eu era cineasta. Sim. Eu era uma cineasta. Sim. Eu era uma miúda cineasta, uma miúda com um futuro de frente. Gente, Graziela, eu bati a porta da televisão, bati a porta da TV5, da TPA. Essas televisão me deram com a porta na cara. Os senhores, na altura, me disseram, vai procurar o Higino Carneiro. Porque eu queria chegar até o Nandô. Eu, quando conheci o Higino Carneiro, eu nunca tive nada para... O Higino Carneiro é uma pessoa. O Higino nunca me fez nada. Eu, quando disse que eu conheci o Higino, quando eu tinha 18 anos,
É porque eu bati a pauta para o Tige não me dar um patrocínio, porque eu queria gravar Os Pequenos Aventureiros, que era um filme que eu escrevi. Os Pequenos Aventureiros é uma história que retrata a vida de 12 meninos com uma idade compreendida de 12 aos 18 anos, que envolvem-se em aventura marítima em busca de uma vida sem destino e emotiva. Sim. Os meninos estudavam num colégio. É uma história real, uma história verídica. Eu conto o que eu vivi na minha infância no Colégio Matos de Uganda. Nessa história, Os Pequenos Aventureiros, nós nos envolvemos numa aventura que invadimos. Os pequenos aventureiros invadiram um iate. E sem saber, o iate começou a flutuar. E não deram conta. Quando se deram conta, o iate já estava distante. E que os meninos nem conseguiam ver o cais. E entraram em depressão, entraram em choros, em correrias. A única solução era colocar os casacos salva-vidas que estavam no barco. Sim. Os Pequenos Aventureiros tinha a personagem Antonieta, que sou eu. Tinha os irmãos Carlos Alberto, Ana Dusca, que é a minha colega mulata, morreu em Angola já, que é uma delas principais. A Iracelma. Tinha os irmãos Pacheco, Pachequinho, a Pachequinha, a Pachecã. Tinha a Judite, o Hélio, que era o mais pequeno, que mexeu no iate e o iate flutuou. O meu colega Note, que não gostava da menina Antonieta por ser pobre e morava no Rocha Pinto, eles diziam: a Antonieta vive na Cachabona do funk. Ali, naquele... Quando o iate flutua, aí os meninos entram em depressão. Colocam um casaco salva-vida caso acontecesse alguma coisa. Aí aparece uma tempestade. O Pacheco e o Pachequinho começaram a gritar. Quando o barco virou, os meninos desmaiados na beira, por causa do casaco salva-vida, conseguiram chegar até a beira-mar. Quando abordaram, deram-se conta que um dos meninos morreu, que era o Pacheco. Aí começa a história dos Pequenos Aventureiros. Filme meu, roteiro meu de Neuza Estraga, guião escrito por mim. E o porquê que os encarregados de educação dos meninos e o colégio e a direção do colégio entram em desavença para conseguir resgatar os Pequenos Aventureiros, visto que estes pais pagavam o transporte do colégio para ter estabilidade dos seus filhos, e os seus filhos desapareceram. Aí o Pachequinho morre, o Pacheco morre, fica o Pachequinho e a Pachecã. Ali começa a verdadeira história dos Pequenos Aventureiros. Não vou contar muito, bati porta, apresentei projeto, roubaram o meu projeto, pediram guião, eu a contar a história, desenvolvi história. Sim, percebi. Mas as pessoas estão mesmo curiosas na relação com a tua família. Já perguntaram aqui umas 5 vezes. Como é que foi a tua relação com a tua família? E tudo isso, enfim, eu sempre fui uma menina muito batalhadora. Sim, conheço sim, senhora. Faça a pergunta de novo, tá? Faz favor. Então, como é que foi a tua relação com a tua família? Olha, a minha relação com a minha família sempre foi uma relação boa. A minha relação com a minha família, por isso é que vocês vejam aqui, eu nunca expus a minha família. Eu sou de uma família muito reservada. Eu sou aquela menina que sempre foi enjoada. É assim que se diz, né? Aquela criança assanhada. Eu sempre fui a artista de casa. A minha mãe é uma senhora muito conservadora. A minha irmã mais velha, a Marcelina, é uma pessoa muito conservadora. A minha outra irmã também. Eu sempre fui aquela pessoa muito calma. Muito calma. Até que eu, quando sofri, eu fui agredida em Angola. A Nete agrediu, inventou-lhe que eu lhe queria roubar um carro na altura. Sim. A minha Como mãe, é que foi isso? Como é que foi isso para ti? A minha mãe, por ser uma pessoa muito conservadora, me disse: Neuza, vamos entregar tudo na mão de Deus. A minha relação com a minha família sempre foi uma relação muito boa. Eu sempre fui aquela criança que lutei para dar estabilidade à minha família. Sempre lutei para não faltar um pão na mesa. A minha mãe é a minha melhor amiga. A minha mãe me ligou há pouco tempo
Eu Sim. sei que ela me ligou para falar desse vídeo, mas como ela viu que eu estava eufórica, ela não conseguiu falar. Minha mãe é uma pessoa que liga para mim toda hora. E nos momentos mais difíceis da vida, a minha mãe sempre me diz: Neuza, não esquece de Deus. Deus é o controle. Neuza Sim. ora, Neuza busca. Neuza, a mamãe tem te dito, não aparece muito. Neuza, seja humilde. A minha mãe é um amor de pessoa. E quando eu decidi sair da Angola para vir para aqui, para a Europa, meus amores, quem me conheceu em Angola sabe. Eu tive vida em Angola. Eu, com 19 anos, eu fui para o Dubai comprar o meu primeiro carro. E eu Sim. sempre lutei a minha vida. Sim. Nunca precisei, eu nunca, Antonieta Neuza, precisei ser uma menina namoradeca para ter as coisas, não. Sempre fui uma menina bonita. Sempre que eu conhecia alguém para namorar, essa pessoa namorava comigo de verdade e me ajudava. Porque assim, em Angola, quando um homem gosta de ti, esse homem te ajuda. Sim. Esse homem te ajuda. E eu comecei a construir a minha vida. Chegou uma altura que eu vi que as coisas em Angola estavam difíceis, que eu sozinha não podia mais aguentar. Eu disse: mamãe, já tinha planificado tudo. Eu disse: mamãe, a princípio não era para mim vir para Portugal. A princípio era para mim para Noruega. Ok. Era para mim, não era para vir para Portugal. Ia vir para Portugal como passagem. Ai, então, sei lá, para mim está sendo muito bom ter o nosso deputado Nelita Cuico cá na live. Muito obrigada por estar aqui, ouvir a minha história. Nunca precisei na minha vida ir para uma discoteca e se prostituir e dar preço a um tio. Eu fui atrás do Gino Cardeiro para pedir o tio Gino. Eu lhe chamo de tio Gino porque ele é da terra da minha mãe, de Calulo, do Kwanza Sul. E nós todos lá no Kwanza Sul chamamos de tio Gino, HC. Eu fui atrás do HC não para namorar com o HC. O HC nunca namorou comigo. O tio Gino nunca falou de mim de namoro. Eu simplesmente fui pedir patrocínio para o tio Gino patrocinar o meu filme. Infelizmente, aconteceu muita coisa que eu só vim entender cá na Europa. A raiva de certas pessoas que quando eu fui para o Dubai comprar o meu carro, pensaram que foi o Higino Carneiro que me deu dinheiro. E essas pessoas vingaram-se de mim de uma outra maneira. Fui agredida, fui humilhada e meteram nas redes sociais. Quem foram essas pessoas? Isso é uma outra história. A Net Narrada me agrediu, disse que ele queria roubar o carro. Isso foi em Angola, em 2014. E tu não meteste nenhuma queixa para ela? Mano, eu entrei em depressão. Sabes quando você entra em depressão? Você for ver nas novelas. Ela ligou para mim, ela me alugou o carro. Tipo, hoje eu e você estamos a fazer um negócio, né, Maga? Temos um negócio. Eu levo o carro. Normalmente, quando nós alugamos um carro, nós fizemos 24 horas, porque eu tinha o meu carro na oficina. Sim. Na altura eu tinha um carro, meu carro era uma Elantra. Sim. Como? Eu estava num momento da minha carreira musical, eu tinha alguém que me podia dar $100.000, que era para ir para o Brasil. E como eu não tinha carro, meu carro estava na oficina, alguém me disse, a flor de raiz, a flor de caule, é que me disse: Neuza, a NET conduz carro alugado, então liga para ela para ver se ela consegue te ajudar com um carro. Foi a Flor que me fez eu ligar na NET, porque a NET nunca foi minha amiga. De andar com aquela NET na rara, não, nunca andei com a NET. Nenhuma história da vida da NET, a NET vai falar eu andei com a Neuza. Não, é mentira. Nós nos conhecemos, foi uma mera coincidência, nos conhecemos. Fui ao óbito da irmã dela, uma das irmãs morreu, eu levei as minhas amigas. Eu não vou decifrar muito, porque cada um é como é. Sim, claro. Vou alugar aquele carro. Eu acho que foi a pior coisa da minha vida que eu fiz. A pior coisa da minha vida foi alugar aquele carro, Graziela. Fui humilhada. Fui humilhada, Graziela. Por causa de um carro que eu paguei, Graziela. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi a pior coisa que eu fiz. Foi a pior coisa que eu fiz. Hoje eu sou mal falada. Hoje essa pessoa suja a minha imagem. Hoje essa pessoa manchou a minha imagem, Graziela. Eu aluguei o carro, paguei dinheiro.
ser mentirosa. Quem não me deixa mentir, a Paçoca, a Irina. A Irina sabe que eu aluguei o carro. A Paçoca sabe que eu aluguei o carro. A Paçoca viu que eu dei dinheiro. Levei o carro. Graziela, levei o carro, Graziela. É menos de 24 horas. A Nete Nahara me liga. Menos de 24 horas. Eu ainda nem tinha feito para vida nenhuma, porque normalmente nós, quando temos carro, nós não queremos andar de táxi. Nós queremos resolver as coisas porque eu tinha que receber o meu carro. Foi a pior coisa. Foi a pior coisa que eu fiz em minha vida, foi se meter com a Nete Nahara, alugar carro na Net. Eu aluguei, a Net não me... Eu aluguei o carro, a Nete Nahara. A Net, eu aluguei o carro a ela. Digo que é bem real. Sim. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Dia seguinte a Net liga para mim. A Neuza, o meu namorado está precisando do carro, tu tens que... Eu disse 10 horas, eu que te aluguei o carro 19 horas. Não, nem resolvi o que eu tinha que resolver. Eu simplesmente só vou te dar o carro mais tarde, que eu não tenho que resolver as minhas coisas. Por isso é que eu aluguei o carro. E o carro não era dela, o carro era do Beto Calanda, um moço. Tem uma standard do carro no Mártires. Mana, eu sei que eu estava saindo do Quilamba, porque na altura eu gravei a minha música na Pai House. Na altura eu ganhei um casting na TV Zimbo e o Oshifu fez uma música. E como o Cabo Sinupo era o júri o Cabo Sinupo era júri do casting, já tinha uma ligação com o Cabo, eu tinha que receber um convite que era para ir cantar. Eu ia cantar no Miami e depois dia seguinte eu ia cantar no Wish. No Wish ia ter um grande cachê. Gente da minha vida, eu saí do Quilamba, a Nete me liga. Eu disse, Nete, eu estou aqui no Quilamba, estou no Quilamba, vim ter com o Cabo Snoopy, assim, eu expliquei tudo. E tudo que eu explico é tudo que eu explico na entrevista que está no YouTube. Que eu expliquei o que aconteceu na realidade. Essa mulher, depois de alguns minutos eu tentei ligar para ela, ela já não me respondeu e eu mandei uma mensagem, Graziela. Graziela mandou uma mensagem a ela, disse, Nete, recebi um convite, vou para o IG amanhã. Sim. Como eu não consegui resolver tudo que eu tinha que resolver, eu vou levar o carro amanhã e te dou mais 20 mil kwanzas, que eu vou para o IG, pego um carro para ir para o IG, gente da minha vida. A mulher já não me respondeu. Não demora, o Cabo Snoop liga para mim. O Cabo Snoop liga para mim e diz, a Neuza Estraga, estás aonde? Eu disse, olha, está aqui mesmo a sair do Quilamba. Nós estamos aqui na cidade, no bairro Alto. Vem no bairro Alto, traz garrafa de whisky. Estamos aqui a fazer um raftapar. Esse raftapar, o caralho, é o barbecue. Como é? Mas como eu estava numa situação que eu estava entrando no mundo da música e sabes que era para chilar com o Mauro Pastrana, um Cabo Snoopy, eu não olhei atrás. Também não convidei mais nenhuma amiga, porque eu sabia que eu ia sair dali e ia ir diretamente para o Miami. Mas vou. Pode ir para o YouTube, vou lá ter com eles. O Mauro Pastrana me recebe. Eu sentada, eu pergunto, Neuza, vais beber o quê? Eu já não bebi um whisky com Red Bull. Porque eu já tinha dito a Nete que eu ia dar o carro no dia seguinte. Mas na Graziela, eu estava sentada. Cheio. Graziela, tira essa moça. Espete bem. Tu estás a falar suja da Graziela. Suja o teu cu. Mal limpo, ouviu? Tira essa moça da live, tira. Removida, não tinha visto. Eu sentada, à espera já. Eu sentada. Só vocês entenderem qual é a relação que eu tenho com a minha família. Para vocês entenderem aonde é que a minha mãe não conseguiu colocar o pé nisso. Eu bem sentada à espera, já com a garganta a pedir whisky, só estou a ver a grandalhona da Nete a sair da cozinha com a Irina. Na altura, a Irina, que é a Paçoca, era cuicueca, que eu até hoje não consigo entender como é que a Nete
tem coragem de escangalhar e de expor a vida da Irina, visto que as duas eram cueca, o famoso chamado Timão e Pumba, a cueca e o rabo, eram as duas, assim. A Nete vem e diz, eu sentada, assim, mexendo no telefone, estava a falar com o dono gerente, um branco do Miami. Só vejo uma mulher grande, de repente, em frente de mim, diz de onde que eu te empresto o meu carro, só que você aparece e me dá uma da cara. Ó, Graziela, estás a falar comigo, de repente eu venho e te faço uma acusação do gênero. Eu fiquei congelada. Eu tinha pessoas na sala, eu não estava a entender a atitude que ela estava a ter, visto que o combinado era uma coisa. De repente, mais vem, me dá mais outra da cara. Eu não estava a entender, tentei levantar para entender o que estava a passar, ela me empurra. Tenta tirar minhas botas que eu trouxe da África do Sul. Sim. As minhas botas, ela queria tirar as minhas botas, tal. Eu não estava a entender, só depois. Eu comecei, ela vai para a cozinha para tirar uma frigideira, para me dar. Aí eu comecei a entender que, afinal de contas, eu estava dentro de uma ratoeira, senão eu já estava a ser filmada. Desde a hora que eu entrei, eu nem tinha noção. Eu levanto, empurro a Nete e vou, saio daquele lugar. Eu andando a pé, para ir embora, cidade alta, sem carro, sem nada. Minha pasta, tudo que era meu. Vejo um grupo de amigas delas, mais de 15 mulheres vieram atrás de mim, me agrediram, Graziela. Me bateram, me tiraram unha com carne. Graças a uns moços que conseguiram me livrar, me tiraram daí, mas aquilo... Olha, meus amores, eram bufatadas que eu estava só a ver estrela, eu não estava a entender nada. E naquela noite, ela veio para me matar, para acabar com a minha vida. Porque tem uma live que ela fez comigo, ela diz, Leusa, você mesmo é de Deus, porque o nosso plano era te eliminar, era te matarmos. Eu chego na minha casa, que era numa altura que eu estava a pegar muito dinheiro, eu já não vivia mais no Rocha da minha mãe. Com aquilo tudo que me aconteceu, eu vou para o Rocha, a minha mãe, encontro a minha mãe doente. Mano, eu não conseguia explicar o que aconteceu. Não expliquei nada, nunca expliquei nada, até o vídeo se viralizar na internet. Uma mãe velha me perguntou, Neuza, o que é que se passa? Eu com as unhas partidas, com carne, sem carne, caralho, eu só disse que eu tinha feito um acidente. Não expliquei nada. Mano, eu fiquei humilde naquele dia, fiquei humilde e sentei no chão. Sim. Porque a nossa casa, nós entramos numa desgraça. A minha mãe, estávamos a fazer uma obra e nós estávamos a viver no armazém. Eu não queria viver no armazém, só dentro do armazém do Rocha. Fui viver na Maiaga com as minhas amigas, depois vivi com a Flor de Raiz também. Mas eu sentei aí no chão, eu não estava a explicar nada, nem a minha irmã mais velha, nem a ninguém. Até que eu vou para a rua, a minha irmã mais velha trabalhava na Zap, a Dália, na altura. A minha irmã mais velha trabalhava na Zap. Mana, sabes quando o Satanás vem para te tirar, te matar? Graziela, eu sentia o meu coração a bater assim. A cabeça não parava de doer, o coração batia. Eu não conseguia entrar dentro do armazém, parecia que tinha um vulto à minha espera dentro daquele armazém. Disse, meu Jesus. Então disse, também não vou entrar aqui, vou esperar a minha irmã sair do serviço 1 hora na Zap. Eu estava de uma saia curta. De uma saia bem curta, um decote. Sempre tive peito grande. E de repente passou uma moça que era uma menina que tratava o cabelo. Eu chamo ela, fulana. E ela estava andando com uma outra moça, Graziela. Vê como é que Deus é bom em todo o tempo. Elas estavam a vir da igreja. Elas eram do Ministério Paz. Igreja Internacional da Paz. Eu comecei a gostar com ela. Sabes, quando o mundano vê alguém da igreja, eu estou falando assim, Nilza, assim mesmo você não estupenda. Assim só vai estupendar mesmo depois de casar. Assim, olha, só vi, juro diante de Deus, nunca vi aquilo em toda a minha vida, meu Deus. Olha, a moça que estava do lado dela, só sei que a moça gritou, começou a falar língua, essa língua da igreja, sei que língua, a moça me pega na cara. Não, começou a me fazer isso na minha cara, falar em língua, mana. A moça me pega, começou a me pegar em língua, falar em língua, começou a me bater, a falar assim, eu queria fugir.
Disse, essa moça cheia, Neuza, não gosto disso. Você vai ficar bem nervosa se fazer de gesta. Ela me olhou na minha cara, disse, eu estou a ver uma confusão. Foste agredida. Eu estou a ver um vídeo a ser editado para meterem no ar. E quando ela fala aquilo, eu joelhei e comecei a chorar. Porque era algo que só eu é que sabia, Graziela. Sim, sim. A moça pegou a mim, eu disse, olha, como ela estava a fazer profecia. E há coisas, e há lugares em que a gente já passou, há muito sítio, que há coisas que as pessoas não podem ouvir. Eu pedi a ela para entrarmos dentro do quintal da minha casa, da obra. Sim. Essa moça me pegou. Ela estava a falar, eu nunca ouvi línguas dos anjos, sem língua dos anjos. Uma língua que estava a ver com profecia. Nunca vi. Aquela foi a primeira experiência terrível que eu tive com Deus, Graziela. Eu nunca vi isso em toda minha vida. Nunca vi. A moça começou a falar, começou a orar, me bateu na cara, disse para o espírito de caveira sair. A moça orou para mim, pegou no meu pé, bateu no pé, disse, esse pé andou muito. Declarou, orou, a moça chorou, falou em língua. E o espírito disse, hoje, nessa noite, estava planificado que eu tinha que partir. Satanás ia vir buscar a minha alma. Mas depois daquela moça me fazer aquela oração, o meu coração parou de bater. O medo que eu estava sentindo passou. A moça disse, Neuza, amanhã vai à igreja. Me deu a direção da igreja. E eu vou para... Ela me disse, é urgente, tens que ir à igreja. Deus vai te dar uma oportunidade. Gente, naquele dia, vocês não acreditam, a minha amiga Vânia, a Vânia, que vivia na Maianga, uma mulatinha, nunca saiu da Maianga para ir para o Rocha. No dia seguinte, eu já não esperei a minha irmã mais velha na rua, esperei dentro do armazém. A minha irmã mais velha me encontrou a dormir como uma criança. Me perguntou, mas Neuza, estás bem? Eu, naquele dia, dormi e nem ronquei. Dormi como se fosse uma criança. Eu ronco muito. A Neuza ronca, eu ronco. Quem te conta, Aldair? Eu ronco muito. Mana, eu ia morrendo. Eu não sei o porquê que eu ia morrendo. O que aconteceu? Eu vou, dia seguinte, como? Tinha compromisso com Deus. A minha amiga Vânia me manda uma mensagem. Ela tem um movimento fudido. Tem um movimento fudido no Mussulo. O Beto Kangama está a garantir 5 milhões. Era numa altura que eu precisava de dinheiro, porque eu estava entrando no mundo da música, precisava tirar minha música. Amor, eu disse nela, eu não vou. Eu tenho um compromisso com Deus. Ela foi para minha casa, eu disse a ela, se tu precisares que eu vá até com vocês, me leva primeiro na igreja. Depois eu vou ter com vocês no Mussulo. Mana, naquele dia, naquela igreja, eu vi a maravilha, eu vi a maracutana, eu vi a mão de Deus na minha vida, eu vi coisa extraordinária. Pastores, a minha mãe e família pediram-me para não fazer nada,